Questão CESP PM Ceará 2008. Na descrição do vídeo, nós temos um PDF com todas as 20 questões desta prova da PM do Ceará 2008, da CESP. Você vai baixar, responder as 20 questões, conferir o gabarito e a questão que você errou, você analisa comigo. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu quero comentar essa questão e a próxima juntas. Eu vou ler o enunciado, responder e depois eu faço comentário indo para lá e para cá. O item diz o seguinte: embora o Brasil tenha avançado bastante, ainda persistem no país históricas desigualdades sociais e regionais. Quando a gente observa, e isso está verdadeiro, quando a gente observa a região norte / nordeste também, em relação à região sul e sudeste, isso para ficar só nas quatro, tirando aí o centro-oeste, a gente observa assim essas desigualdades regionais bastante acentuadas. Então é uma questão relativamente simples de se analisar. E quando ele menciona as desigualdades sociais, aqui é basicamente a diferença entre ricos e pobres, e existe um outro elemento que amplia isso, e por isso que eu vou responder as duas questões em um único vídeo, que é essa questão aqui, que diz que a abolição da escravidão no Brasil garantiu a efetiva inclusão social dos antigos escravos e de seus descendentes. Essa alternativa é óbvio que está errada e ela condiz um pouco com o que a gente viu anteriormente, na questão anterior, e eu estou respondendo elas juntas. Isso por quê, Diego? Em 1888, quando é assinada a Lei Áurea, não existe a inclusão social desses elementos agora ex-escravos, muito menos dos negros descendentes deles na sociedade brasileira. É aqui que começa a nossa famosa dívida. Não é aqui que começa, mas é aqui que ela fica evidente. A gente teve a oportunidade de curar. Curar do ponto de vista que isso é uma mazela social e a gente obviamente não quer isso. Então veja só, foram quase 3 séculos, mais de 3 séculos de escravidão. Se a gente pegar aí 1530, vamos pensar assim dessa forma. Deixa eu desligar aqui o telefone, pronto. E esse período de escravidão, quando a gente começou a perceber que existiria uma possibilidade de fim, isso desde que a Inglaterra começa a colocar pressão já ainda em Portugal, a Inglaterra diz, vamos acabar com a escravidão aí no Brasil, o que é que tu acha? Desde 1808, Portugal diz, a gente vai ver. A primeira lei que o Brasil fez no intuito de acabar de fato com a escravidão é de 1831, que é a Lei Feijó. Era para acabar com o tráfico. Não deu certo porque não pegou, no Brasil tem isso. Em 1850, sai a Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico. Ela é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V de 1831. Só que essa pegou. Aí encerrou o tráfico, a gente ainda tem até 85, até 1855, o tráfico clandestino, como é o caso do desembarque de Sirinhaém e tudo mais. Em 1871, Lei do Ventre Livre, 1885, Lei de Sexagenário, até que em 88 a Lei Áurea. Nesse meio tempo, muitos políticos, como Joaquim Nabuco, já vinha alertando, vamos inserir o negro na sociedade. Hoje, isso em 1800, ele ocupa uma posição marginalizada socialmente, subalterno, os trabalhos são trabalhos braçais bastante pesados. E o que a sociedade brasileira fez ao invés de dar ouvidos a pessoas como Joaquim Nabuco? Ele não era o único. Em 1850, e um pouquinho até antes, começa a financiar a vinda de imigrantes europeus brancos para o Brasil, numa política que sim era abertamente eugenista. Isso é, uma política de limpeza racial ou limpeza étnica, um puro preconceito que se perpetuou, por isso que a gente diz que é uma dívida histórica, porque até hoje, aos moldes velados ou abertos em alguns casos, o preconceito ele ainda existe. E se ele existe através de uma questão histórica, e muita coisa se explica por questões históricas, a gente precisa cuidar. Então, sim, essa alternativa está errada, por quê?
você não teve, ele disse que garantiu a efetiva inclusão, isso não foi garantido e não foi por falta de alerta. Por isso que a gente precisa, sim, observar essa dívida como uma dívida da população brasileira, independente de você, direta ou indiretamente, ter participação. E, sim, as desigualdades sociais e regionais, elas existem. O reforço da desigualdade social está na questão que a gente respondeu agora, a questão subsequente, esta. E as desigualdades regionais, elas já são acentuadas porque o desenvolvimento do Norte e Nordeste se dá de uma forma muito mais lenta do que o Sul e o Sudeste, que despontaram principalmente porque o Nordeste ficou atrasado na política econômica da produção de açúcar no século XVIII e XIX, e o Sudeste ele deslancha, ele cresce. E aí parte da economia do café, ela passa também a investir na economia da indústria. E isso aí deu certo. O Centro-Oeste hoje e outras partes da região Norte, ele desenvolve uma agroindústria diferenciada. E o Sul também tem uma agroindústria diferenciada. Aí fica aí as alternativas para as duas questões. Esta daqui está certa e esta errada. Desejo a vocês bons estudos e a gente se vê numa próxima questão.